Boa noite, amados irmãos do Facebook. Estou aqui hoje, a essa hora da madrugada, para partilhar com você um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração nessa madrugada. E eu não poderia deixar de falar, porque o Espírito Santo me incomodou. Então eu quero dizer a você que está me vendo e que ainda vai me ver, que essa palavra é uma palavra de profecia para cada um de nós, eu tenho certeza disso, amém? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos clamar o poder do Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo venha e nos ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós, amém? Vamos lá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E clamamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, sejam todos muito bem-vindos, agradecendo já a Milena. Milena, boa noite. Que Deus abençoe você. Nós amamos muito você, estamos em oração por você sempre. Ore também por nós, amém? Então convido você agora a pegar comigo a palavra de Deus em livro do evangelista São Lucas, capítulo 17, versículo 1 seguintes. São Lucas, capítulo 17, versículo 1 seguintes. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que surjam escândalos, mas ai daqueles que os cometer, que os causar. Seria melhor para ele ser atirado ao mar, como uma grande mó amarrada ao pescoço, do que escandalizar um só desses pequenos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão, se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados, essa foi a palavra de profecia que o Senhor me deu nessa madrugada, e eu quero partilhar aquilo que Deus colocou no meu coração com você, amém? A palavra do Senhor diz: Jesus disse a seus discípulos. Então, o Senhor está a falar conosco nessa madrugada. Quem foram os discípulos? São aqueles que Jesus quis. Aqueles que Jesus quis chamar para estar com Ele, para caminhar ao seu lado, para ouvir a sua voz, para ouvir os seus ensinamentos, para participar da sua vida. Assim como a palavra do Senhor diz que Jesus subiu ao monte para orar e chamou aqueles que Ele quis. Então, nessa noite, discípulos, pessoas que foram chamadas por Deus, escolhidas por Deus para ouvir essa mensagem. Então, você que está me ouvindo, você que ainda vai me ouvir, seja muito bem-vindo. É Deus que está a falar conosco, amém? Jesus chamou os que Ele quis. Por isso a palavra diz: Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que surjam escândalos, mas ai daqueles que os causar. Então, o Senhor nos revela nessa noite que nós precisamos ter a maturidade para compreender que é inevitável que haja escândalos. O próprio Jesus disse: é inevitável que haja escândalos. Então, nós precisamos ter essa maturidade, porque muitas vezes nós queremos, no intuito de evangelizar, no intuito de pregar, no desejo de fazer a vontade de Deus, nós queremos que não haja escândalos. Não é assim? Mas a palavra do Senhor diz: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que haja escândalos.
Então, eu e você precisamos ter a maturidade espiritual para compreender essa revelação de Jesus. É inevitável que isso aconteça. Mas a palavra do Senhor também diz: mas ai daqueles que os causar. Então, nós precisamos ter a maturidade espiritual para compreender que é inevitável que haja escândalos. Jesus disse que os escândalos iriam ocorrer. Jesus disse que isso seria inevitável acontecer. Mas Jesus disse: ai daqueles que o causar. Então, há um peso, há uma promessa de Jesus para aqueles que causam escândalos. Ai daqueles que os causar. Então nós precisamos ter a maturidade espiritual para compreender que o escândalo é inevitável, mas também a maturidade espiritual para compreender que há uma promessa de Jesus para aqueles que causam escândalos. Ai daqueles que os causar. Então, esses dois lados da moeda, eles precisam estar no nosso coração nessa madrugada. É inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles que os causar. Por isso a palavra do Senhor ainda diz: seria melhor para ele ser atirado ao mar com uma grande mó amarrada no pescoço do que escandalizar um só desses pequeninos. Então, a palavra do Senhor, ela já garante para nós que é inevitável que se haja escândalos, e para aqueles que causam escândalos, ai daqueles que os causar. Seria melhor que vocês tivessem sido atirados ao mar do que causar a queda de um só dos meus pequenos. Quem são os pequenos de Jesus? São aqueles que vivem uma vida de santidade, que buscam uma vida de pureza, que buscam estar na presença de Deus. Esses são os pequeninos, aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que depositam a fé em Jesus, que têm o coração em Jesus, aqueles que buscam pela sua cura, pela sua libertação, pela sua salvação, aqueles que querem mudar de vida, aqueles que experimentam o batismo no Espírito Santo e acreditam que Deus tem para eles a graça de uma vida nova, aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então, ai daqueles que escandalizaram um só desses pequeninos. E eu quero partilhar com vocês um pouquinho o documento da igreja, Reconciliação e Penitência, Exortação Apostólica Pós-Sinodal de São João Paulo II. E ela diz assim: como ato da pessoa, o pecado tem as suas primeiras e mais importantes consequências no próprio pecador. Ou seja, na relação dele com Deus, que é o próprio fundamento da pessoa humana. E também no seu espírito, enfraquecendo-lhe a vontade e obscurecendo-lhe a inteligência. Então, nós vimos aqui o cumprimento da palavra de Lucas 17, quando Jesus diz: é inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles que os cometer. A igreja vem nos dizer que aqueles que cometem escândalos, eles sofrem as consequências em si mesmos. Então, essa maturidade de reconhecer que uma pessoa que causa escândalo, meu amado, ela vai ter a consequência desse pecado, desse escândalo, realizada nela mesma. Isso é maturidade espiritual. Então, você não precisa ficar preocupado em se vingar. Você não precisa ficar preocupado em alarmar o pecado dela para todo mundo. Você não precisa ficar alarmado em desejar que todo mundo saiba que aquela pessoa causou escândalo e começar a ser promotor de fofoca, de discórdia, de contenda, de desavença, de divisão dentro da igreja. Não. Você não precisa se preocupar com isso. Por que não? Porque a consequência daquele escândalo, a consequência daquele pecado, ela se dará na própria pessoa. Por isso, a igreja nos orienta: o pecado tem as suas primeiras e mais importantes consequências no próprio pecador. Por isso a palavra de Deus diz: mas ai daqueles que causa o escândalo, seria melhor ser lançado ao mar. Por quê? Porque Jesus estava dizendo: a consequência desse escândalo
irá acontecer na própria pessoa. Então não somos nós que vamos ser os promotores das consequências daquele escândalo, não. O próprio pecado, o próprio escândalo, ele vai trazer as consequências no próprio ser da pessoa. Por isso a igreja ainda vai dizer, ou seja, na relação dele com Deus, que é o próprio fundamento da pessoa humana. A pessoa que cometeu um escândalo, ela vai ter o quê? Ela vai ter a consequência do seu pecado nele mesmo e no relacionamento dele com Deus. Ao promover o escândalo, ao promover aquele pecado, ao efetivar aquele pecado, a pessoa está rompendo a aliança dela com Deus. Ela mesma, por conta da sua decisão de causar o escândalo, da sua decisão de pecar, essa aliança, essa relação, ela está sendo rompida, ela está sendo fraudada. Então a igreja vai dizer, ou seja, na relação dele com Deus, que é o fundamento da vida humana. Aquilo que para essa pessoa era fundamento, ou seja, a sua intimidade com Deus, a sua vida de oração, a sua vida sacramental, a sua busca de Deus, a sua entrega, tudo isso ele é rompido, ele é quebrado por conta desse pecado, por conta desse escândalo. Então não se preocupe, a pessoa por si só experimentará nela o rompimento da sua relação com Deus. E a igreja ainda vai dizer, e também no seu espírito, enfraquecendo-lhe a vontade e obscurecendo-lhe a inteligência. Então a consequência de uma vida de pecado, ela se dá na própria pessoa. Primeiro na relação dela com Deus, e segundo no seu próprio espírito, onde a sua vontade é enfraquecida e onde a sua inteligência é obscurecida. Então, quando uma pessoa está numa situação de escândalo, como diz Lucas 17, quando uma pessoa está em situação de pecado, ela está com a sua vontade enfraquecida. Por quê? Porque a sua vontade não está unida à vontade de Deus. Então, ela está vivendo só da carne. Uma pessoa que vive da carne, ela tem a sua vontade enfraquecida, porque o que fortalece a vontade é unir a nossa vontade à vontade de Deus. É entrar em comunhão com Deus, é ter relação com Deus. Por isso, a pessoa, ela sofre essa consequência nela mesma. Ela começa a ter a sua vontade enfraquecida. Por isso ela diz, eu não consigo deixar esse pecado, eu não consigo deixar essa situação, eu já estou no fundo do poço, eu não sei mais como sair, acho que para mim não tem mais jeito. Por quê? Porque ela rompeu a relação com Deus, primeiramente, e porque a vontade dela está enfraquecida. E a terceira consequência do seu pecado a sua inteligência é obscurecida. Então ela deixa de usar da sua inteligência. A sua inteligência agora está obscura. Ela passa a andar em trevas. Ela não é mais iluminada pela sua inteligência. Por quê? Porque houve o rompimento da relação dela com Deus, porque a sua vontade foi enfraquecida e porque a sua inteligência se obscureceu. Então, a consequência de um escândalo, a consequência de um pecado se dá na própria pessoa. Por isso Jesus disse, ai daqueles que os causar. É inevitável que aconteça, mas ai daqueles que os causar. E a palavra do Senhor ainda diz, seria melhor se tivesse sido lançado ao mar, do que escandalizar um só desses pequeninos. Então Jesus, ele compara que seria melhor um pecador ser lançado ao mar do que ter a sua inteligência obscurecida, a sua vontade enfraquecida e a sua relação com Deus quebrada. Por isso, meu amado, nós precisamos nessa madrugada ter essa maturidade espiritual de compreender que o pecado, ele nos atinge em primeiro lugar. As consequências do pecado, as consequências de um escândalo se dão em nós mesmos em primeiro lugar.
É rompida a nossa relação com Deus, a nossa vontade é enfraquecida e a nossa inteligência é obscurecida. Amém? E Jesus ainda diz: ai daqueles que causaram escândalo, seria melhor para eles ser atirado ao mar como uma grande mó amarrada ao pescoço do que escandalizar um só desses pequenos. E agora eu quero voltar para o documento pós-sinodal Reconciliação e Penitência, Exortação Apostólica de São João Paulo II. Ele vai dizer assim: falar a realidade do pecado social. Falar de pecado social quer dizer, primeiro que tudo, reconhecer que em virtude de uma solidariedade humana tão misteriosa e imperceptível quanto real e concreta, o pecado de cada um se repercute sobre os outros. Então, primeiramente, o pecado ele causa consequências em nós, o rompimento da relação com Deus, a obscuridade da inteligência e o enfraquecimento da vontade. Mas depois a igreja vai nos ensinar que ele também repercute nos outros. Por isso Jesus disse: ai daqueles que causaram escândalo. É inevitável que aconteça. Ai daqueles que os causar. Seria melhor ter sido lançado ao mar do que fazer cair um só desses meus pequeninos. Então, Jesus já dizia que aquele pecado pessoal iria repercutir num pecado social. Iria repercutir na vida de um outro. Então isso também é maturidade espiritual. Saber que o meu pecado pessoal, ele vai repercutir na vida de um outro. E por isso ele vai se tornar um pecado social. Quando nós pecamos, nós nos atingimos em primeiro lugar e depois nós atingimos o outro. Nós machucamos o outro, nós ferimos o outro. Por isso Jesus diz: ai daqueles que causaram escândalo, porque teria sido melhor ser lançado ao mar do que atingir um dos meus pequeninos. Então Jesus já manifestava nessas palavras a tristeza de ver um pecado pessoal virar um pecado social. Jesus já se entristecia ao ver um pecado pessoal atingir um outro, ferir um outro, machucar um outro, uma pessoa inocente, uma pessoa que não tinha culpa, mas que devido a uma escolha, devido a uma decisão pessoal, essa pessoa foi atingida. Então, essa maturidade nós precisamos ter, que ao decidirmos pelo pecado, nós somos atingidos e nós atingimos pessoas inocentes. Nós atingimos os pequeninos. Qual é o pecado que você está cometendo hoje, que você está se atingindo e atingindo os pequeninos de Deus? Você está atingindo a tua família, você está atingindo a tua casa, você está atingindo os teus filhos, você está atingindo o teu marido, você está atingindo a tua esposa? Qual é o pecado que você está cometendo, que hoje você já aconteceu aquilo que a igreja nos orienta, você já rompeu sua relação com Deus, está com a sua vontade enfraquecida e com a sua inteligência obscurecida. Mas agora também você está enfraquecendo os pequenos. Você está atingindo os pequenos, porque os pequenos, aqueles que não têm culpa do seu pecado, estão sendo alcançados por essa sua decisão. Estão sendo alcançados por conta dessa sua decisão, desse escândalo que talvez você cometeu ou você está cometendo, dessa atitude errada que você está fazendo. Por isso a igreja ainda vai dizer: está nisto uma outra faceta daquela solidariedade que a nível religioso se desenvolve no profundo e magnífico mistério da comunhão dos santos, graças à qual se pode dizer que cada alma que se eleva, eleva o mundo. A esta lei de elevação corresponde, infelizmente, a lei da descida, de tal modo que se pode falar de uma comunhão no pecado, em razão da qual uma alma que se rebaixa pelo pecado arrasta consigo a igreja e, de certa maneira, o mundo inteiro.
A igreja diz: uma alma que se eleva, eleva o mundo. Como que uma alma se eleva? Quando ela está vivendo uma vida de santidade. Uma alma elevada em santidade eleva o mundo. Mas a igreja diz que, em contrapartida, também existe a lei da descida. Uma alma que está em comunhão com o pecado, uma alma que se rebaixa pelo pecado, arrasta consigo a igreja e o mundo inteiro. Então, em contrapartida à lei da elevação, existe a lei da descida. Uma alma que se eleva em santidade eleva o mundo, mas uma alma que se rebaixa no pecado arrasta a igreja e o mundo inteiro. Então, o Senhor diz: é inevitável que o escândalo aconteça, mas ai daqueles que os causar e atingir um só dos meus pequeninos. Ai daqueles que arrastar os meus pequeninos para o pecado. Ai daqueles que arrastar a igreja para o pecado. Ai daqueles que arrastar o mundo inteiro para o pecado. Ai daqueles que entrarem em comunhão com o pecado e por conta dessa comunhão se rebaixarem e arrastarem a igreja e o mundo inteiro. Então Jesus hoje está talvez falando com você. Que você preste atenção. Que você possa entender os sinais de Deus. Por isso a igreja ainda vai dizer: por outras palavras, não há nenhum pecado, mesmo o mais íntimo e secreto, o mais estritamente individual, que diga respeito exclusivamente àquele que o comete. Todo pecado se repercute com maior ou menor veemência, maior ou menor dano em toda a estrutura eclesial e em toda a família humana. Então, que nós possamos ter essa maturidade, que nós podemos ter aquelas pessoas que dizem, né? Ah, eu que sei, quem vai se ferrar sou eu mesmo, quem vai, sofrer sou eu mesmo. A igreja diz não. A palavra de Deus diz não. Mesmo que seja o pecado mais individual, mesmo que seja o pecado mais secreto, mesmo que seja o pecado mais misterioso, ele vai repercutir na igreja e em toda a família humana. Então, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, nessa madrugada, que Deus me incomodou para estar aqui para falar com você. Que você possa se atentar que um pecado pessoal, ele certamente se transformará num pecado social. O seu pecado individual, aquele que você acha que é secreto, aquele que você diz, ninguém tem nada a ver com isso, eu que decido, ninguém precisa nem saber, esse pecado vai atingir a igreja. Esse pecado vai atingir a tua família, a tua casa, aqueles que você mais ama. Esse pecado vai atingir a tua estrutura familiar, a tua estrutura pessoal. Primeiramente de forma pessoal, onde a sua relação com Deus é rompida, onde a sua inteligência é obscurecida, onde a sua vontade é enfraquecida. E depois de você romper com Deus, depois de você ter a sua vontade enfraquecida, depois de você ter a sua inteligência obscurecida, você começará a atingir outras pessoas. Por quê? Porque você deixará de ser luz. Porque você estará deixando de viver a lei da elevação. Uma alma que se eleva, eleva o mundo. Você estará deixando de viver uma vida de santidade para você começar a viver a lei da descida. Uma alma que entra em comunhão com o pecado, ela desce. Uma alma que entra em comunhão com o pecado, ela arrasta a igreja e ela arrasta o mundo inteiro. Então, que nós possamos hoje ter a maturidade de entender essa estrutura de pecado que nos faz sofrer e faz sofrer aqueles que amamos. Amém? E a palavra do Senhor ainda vai dizer assim para nós: tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende. O Senhor está dizendo primeiramente de uma alma que causa escândalo. Mas agora o Senhor está dizendo de uma alma que não causa escândalo. Por isso Jesus diz: tomai cuidado de você. Se ele pecar, o repreenda. Uma alma madura, uma alma que vive em santidade, uma alma que se eleva, ela tem
o poder de Deus, a unção de Deus, o mandamento de Deus, a autoridade de Deus a dizer para ela: se teu irmão pecar, o repreenda. Nós podemos repreender as pessoas no pecado, desde que a nossa obediência esteja perfeita. Desde que nós estejamos vivendo uma vida de santidade, com isso poderemos elevar o mundo. Então a repreensão de uma alma no pecado significa elevar uma alma para Deus. Por isso nós não podemos ter medo de repreender as pessoas que amamos. Nós não podemos ter medo de repreender os nossos amigos. Nós não podemos ter medo de ser sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos ter medo de ser fermento na massa. Nós não podemos ter medo de iluminar. Outrora eras trevas, agora sois luz no Senhor. Vós sois transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Nós não podemos ter medo da repreensão. Nós não podemos ter medo, amado. Nós precisamos iluminar as pessoas com a verdade. Nós precisamos iluminar as pessoas com a doutrina da igreja, com a palavra de Deus. Isso é a palavra que diz, é a igreja que nos orienta. Por isso Jesus diz: tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, o repreenda. Por isso o Ministério da Libertação vai dizer o quanto você ama alguém para libertá-la. Isso é o Ministério da Libertação, ministério exercido dentro da igreja por muitos leigos hoje. O quanto você ama alguém para libertar essa pessoa. E como que você vai libertá-la? Só impondo as mãos e dizendo sai demônio? Não! Repreendendo-a, levando-a para um caminho de luz, levando-a para um caminho de graça, dizendo para ela: olha, se ela é alguém da sua família, olha, o seu pecado, você decidiu fazer isso, você está com a sua inteligência obscurecida, com a sua vontade enfraquecida, você rompeu sua relação com Deus, mas agora você está me atingindo. Você está me fazendo cair, você está me levando para o pecado, você também está me enfraquecendo, você está fazendo eu fazer coisas que eu não queria fazer. É preciso repreender, é preciso mostrar para as pessoas que amamos que o pecado dela não está mais atingindo somente ela está nos fazendo cair. Isso é maturidade. Jesus disse: tomai cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar, repreenda. Não estou falando para você brigar, não estou falando para você discutir, para você bater, para você oprimir, não. Estou falando para você repreender. Repreender com a sua santidade, com a sua vida de relação com Deus, de intimidade com Deus, com a sua vida de entrega, com o seu sim. Com o seu desejo, com a sua manifestação de amor por essa pessoa, fazendo ela enxergar que ela está errada. Que aquilo que ela está fazendo não está deixando de atingir ela somente, mas agora está atingindo ela, a sua família, a sua profissão, o seu ministério na igreja. Por isso, meu querido, a palavra do Senhor ainda vai dizer: se teu irmão pecar, repreende-o, mas se ele se arrepender, perdoe. E aqui eu quero profetizar sobre a tua vida. E eu peço que você divulgue essa live, porque eu sei que essa live tem destino certo. Deus não ia me fazer essa live na madrugada. Quem me conhece sabe, eu não sou de fazer muitas lives na madrugada. Essa live tem destino certo. Se você repreendeu o teu irmão pecou, você o repreendeu, mas se ele se arrepender, perdoe. Não o recrimine, não o julgue, só o repreenda. E se ele se arrepender, esteja preparado para acolhê-lo. Esteja preparado para perdoar. Esteja preparado para recebê-lo de novo. Muitas vezes nós dizemos assim, né? Nós ficamos esperando o erro. Nós somos mestres nisso. Nós esperamos o erro, nós esperamos a falha, nós esperamos o pecado. Nós esperamos tudo, mas nós não esperamos a graça. Nós não esperamos o arrependimento. Deus está dizendo: se teu irmão pecar, repreende. É através da sua repreensão que ele pode se arrepender. Amado, isso é extraordinário. Preste atenção, papai, mamãe, marido, esposa. Preste atenção. Jesus disse: se teu irmão pecar, repreende-o.
Se ele se arrepender, perdoe ele. Jesus está dizendo que o arrependimento do seu irmão virá pela sua repreensão. Se ele se arrepender, o perdoe, o receba, o acolha. É isso que a igreja nos ensina. É isso que muitas vezes nós pastores estamos esquecendo de fazer. Nós não estamos mais repreendendo. Por isso, pela falta de repreensão, não há mais o arrependimento. E pela falta do arrependimento, não há mais o perdão. Nós não estamos mais exercendo o perdão para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não se arrependem. Você não pode perdoar algo que não teve um processo de arrependimento. O perdão se dá pelo arrependimento. Só existe perdão após o arrependimento, mas só existe arrependimento após a repreensão. Então eu quero dizer para você, você que é pastor, você que é mestre, você que é padre, você que é bispo, você que é líder, você que é coordenador, você que exerce ministério, que você possa usar dessa pedagogia de Deus para com as almas. Se ela pecar, repreende. Se após o repreendimento ela se arrepender, a repreensão ela se arrepender, perdoa. Nós precisamos ser ministros do perdão, ministros da reconciliação. Jesus diz que após a repreensão vem o arrependimento, e após o arrependimento vem o perdão. Você está preparado para perdoar ou você está preparado só para repreender? Aqueles que estão preparados só para repreender, eles não terão a graça de ver o arrependimento. Jesus está procurando homens e mulheres que repreendam, que exortem, mas que após a repreensão se preparem para ver uma alma arrependida, porque falarão na pessoa de Deus, repreenderão na pessoa de Jesus. Suas palavras serão tão ungidas, tão certeiras, que após a sua repreensão essa pessoa se arrependerá. E após esse arrependimento, você precisará perdoá-la. Ministros do perdão, não só ministros da repreensão, mas ministros do perdão. O Senhor está nessa madrugada procurando por pessoas que queiram repreender, mas após repreender queiram ver o arrependimento. E depois do arrependimento estejam dispostas a perdoar. Estejam dispostas a receber de volta. Você está disposto a repreender ou você está disposto a perdoar? Nós precisamos nos acostumar com a graça de Deus. Após a repreensão, vem o arrependimento, isso é graça. Você repreende, mas quem traz o arrependimento é o Espírito Santo. Quem traz o arrependimento naquela alma, os seus olhos verão aquela alma se prostrar, os seus olhos verão aquela alma chorar, os seus olhos verão aquela alma se voltar para Deus, os seus olhos verão aquela alma ter a sua inteligência iluminada de novo, ter a sua vontade fortalecida de novo e ter a sua relação com Deus refeita. Você verá aquela alma não mais machucar você, mas agora você poderá viver uma vida de reconciliação com ela e viver em uma vida juntos, conforme Deus escolheu e quis que vocês vivessem. Essas as pessoas que Deus procura, e eu quero profetizar agora, nas redes sociais que Deus está levantando nessa madrugada, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, Deus está levantando homens e mulheres que vão repreender na autoridade de Jesus, mas que vão ver a graça de Deus se manifestando por conta do arrependimento. E por conta do arrependimento, você está recebendo o poder de perdoar. Seus olhos verão a graça do arrependimento, mas os seus olhos, você também será revestido do poder para perdoar.
Não basta repreender, não basta ver o arrependimento, é preciso perdoar, é preciso agir na pessoa de Jesus, é preciso ter o coração manso e humilde como de Jesus, é preciso ter compaixão, é preciso ter misericórdia. A misericórdia se dá pela repreensão, a misericórdia se dá pelo arrependimento e a misericórdia se dá pelo perdão. Assim como misericórdia vultus diz que a misericórdia ela apaga uma multidão de pecados e ela supera também todas as nossas, o nosso orgulho, toda a nossa soberba, todas as nossas recusas. Por isso eu profetizo nessa madrugada, homens e mulheres que repreenderão no nome de Jesus, que no nome de Jesus verão arrependimento e que no nome de Jesus perdoarão. Deus está derramando a partir dessa madrugada uma unção de repreensão, uma unção de arrependimento, uma unção de perdão. Nós vamos ver a partir de hoje inúmeras pessoas que causaram, como a palavra do Senhor diz, que causaram escândalos, sendo repreendidas, se arrependendo e sendo perdoadas. No nome de Jesus eu profetizo agora sobre cada pessoa que causou escândalo, que causou danos a si mesmo, rompeu a sua relação com Deus, teve a sua vontade enfraquecida, a sua inteligência obscurecida, e depois disso, seu pecado pessoal virou um pecado social. Ela fez outras pessoas, arrastou com ela a igreja, arrastou com ela outras pessoas. Essas pessoas, a partir dessa madrugada, estão sendo tocadas pelo nome de Jesus. Estão sendo tocadas pela graça de Deus e se arrependerão. E pelo sacramento da reconciliação e da penitência, essas pessoas receberão o perdão de Deus e retornarão ao seio da igreja para a glória do nome de Jesus. Por isso, meu querido, o Senhor ainda está a dizer: se pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes vier a te dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Talvez uma pessoa peque contra você o dia inteiro. Talvez ela te machuque o dia inteiro. Mas Jesus diz, se essa pessoa te machucar o dia inteiro, se ela pecar contra ti o dia inteiro, mas ela vier até você pedindo perdão, arrependido do que fez, perdoe-lhe. O Senhor, nessa madrugada, Ele procura não só almas que sejam repreendidas, que se arrependam, mas o Senhor busca almas que saibam perdoar, que saibam receber de volta, que saibam cuidar das almas arrependidas, que saibam cuidar das almas que foram repreendidas, que aceitaram a repreensão, que após a repreensão se arrependeram. Deus procura muito mais que uma alma arrependida. Deus procura pessoas que perdoem. Meu amado, talvez é por isso que nós não vemos mais muitos arrependimentos. Porque o que adianta ter arrependimento se não houver pessoas que saibam perdoar? Se não houver pessoas que saibam cuidar de uma alma arrependida, que se não houver pessoas, como a igreja diz no documento Exortação Apostólica Pós-Sinodal de São João Paulo II, reconciliação e penitência, se não houver almas que se elevem, porque se elevando elevarão o mundo. O que adianta é Deus libertar pessoas da lei da descida, de pessoas que têm comunhão com o pecado, que hoje arrastaram a igreja, arrastaram outras pessoas com ela por conta do seu pecado, causaram escândalos. Que adianta Deus libertar essas pessoas se não houver pessoas no mundo que saibam cuidar do seu arrependimento? Muito mais que uma alma arrependida, nós precisamos pedir pessoas que possam perdoar, que saibam lidar com a graça, que saibam agir no nome de Jesus, que saibam cuidar das almas arrependidas. E se você é uma alma que não sabe lidar com uma alma arrependida, que não sabe lidar com uma alma que deixe de ter comunhão com o pecado para ter comunhão com Deus, que você possa buscar em Deus, nessa madrugada, o dom da reconciliação e da penitência. E se você é uma alma que causou pecado, que causou escândalos, que
tem a sua inteligência obscurecida, sua vontade enfraquecida, sua relação com Deus rompida, se você já deixou de ter um pecado pessoal e agora já começou a ter um pecado social, o seu pecado já atinge a sua família, já atinge outras pessoas, Deus está dizendo para você: eu te repreendo nessa madrugada, para que você se arrependa, porque eu estou pronto para perdoar você. Deus está pronto para te perdoar. Deus está pronto para acolher o seu arrependimento. A palavra de Deus diz: se nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar. Deus é justo para te perdoar, Deus nos perdoa, Deus te perdoa, que você possa se prostrar diante de Deus, após ser repreendido por essa palavra, que você se arrependa em nome de Jesus, porque a igreja certamente te dará o perdão pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Jesus te recebe, Jesus te perdoa, é hora de você voltar. É hora de você voltar. A palavra de Deus diz: se o teu irmão pecar contra ti o dia inteiro, 7 vezes 7, perdoe-lhe. Talvez você tenha feito muitas pessoas sofrerem. Talvez você esteja fazendo muitas pessoas sofrerem. Talvez você esteja sofrendo amargamente e não saiba como voltar. Jesus está dizendo: talvez você pecou contra você, contra mim e contra o outro o dia inteiro. Mas nessa madrugada eu estou dizendo: eu te perdoo. Que nós possamos receber essa palavra como uma profecia. Muito mais que uma alma arrependida. Deus procura pessoas que saibam perdoar. Você está preparado para perdoar uma alma arrependida? Você está preparado para cuidar de alguém que deixará de ter comunhão com o pecado e se elevará em santidade para elevar o mundo? Você está preparado para deixar de viver uma vida de escândalo, para deixar de ter a sua vontade enfraquecida, a sua inteligência obscurecida, a sua relação com Deus rompida? Você está preparado para deixar o seu pecado pessoal e o seu pecado social e parar de arrastar a igreja para o pecado e os teus irmãos para o pecado e voltar-se para Deus? Que nessa madrugada, pela unção do Espírito de Deus que em nós opera, que Deus levante ministros da reconciliação, ministros da penitência, que Deus nos dê a graça do perdão, de perdoar e acolher as almas arrependidas. E eu quero profetizar em nome de Jesus, divulgue essa live. Deus está derramando a unção do arrependimento. Veremos almas que causaram escândalos se voltarem para Deus. Peça a Deus a graça de acolher uma alma arrependida. Assim diz o Senhor. Salve Maria Puríssima. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Como diz Nossa Senhora de Fátima, o meu coração triunfará. Por isso, que Deus abençoe você. Desculpe aí a hora, mas Deus me incomodou profundamente. Esteja preparado para receber uma alma arrependida. Eu profetizo na minha vida e na tua vida que aqueles que causaram escândalos, que sofrem com o pecado pessoal, que deixaram de ter o pecado social e já passaram a ter o pecado social, essas almas se voltarão para Deus. Agora se prepare para receber uma alma arrependida. Isso é graça, isso é dom de Deus. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Lembrando do nosso segundo encontro de cura profunda para mulheres, 8 de março de 2020, inscrições até 25 de fevereiro. Corre para o WhatsApp, faz sua inscrição, ainda tem vaga para você. Que Deus te abençoe. Lembrando que temos aí van saindo de Cachoeira Paulista, Campos do Jordão e Caçapava.
aí nas lives anteriores você encontra os dados das irmãs que estão aí responsáveis pela van. Se você é de Caçapava, se você é de Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, se você é de Cachoeira Paulista, entre em contato com as nossas irmãs, faça sua inscrição comigo e vamos participar dia 8/3 de 2020, Dia das Mulheres, do segundo encontro de cura profunda. Deus tem maravilhas para realizar em nós. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Milena, boa noite, bom descanso. Reze por mim, pela minha vocação na comunidade católica Querigma e conte sempre com as minhas orações. Abraço fraterno. Pode deixar, Milena, nós não esquecemos de você, minha irmã. E um dia, em nome de Jesus, eu terei você aqui perto de nós para pelo menos estar num retiro conosco, amém? Que Deus abençoe, agradecendo aí o Felipe Soares, Doralice Santos, Vandenberg, você é o de alumínio, Vandenberg? Se você for de alumínio, que saudade, irmão. Agora nós estamos aí na frente da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Se você estiver com algum trabalho de evangelização aí, nos leve para alumínio, amém? Que Deus abençoe você. Saudade de você, irmão. Quanto tempo, hein? Louvado seja Deus pela tua vida. Se for você, dá um ok aí para mim, para ver se eu não estou confundindo. Mas eu acredito que pelo nome seja. Que Deus abençoe cada um de vocês e nos ajude a divulgar essa live. Salve Maria Puríssima.